Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Engraçado que ele usa duas palavras muito próximas, força e poder. A força do poder de Deus. O poder de Deus reside nele mesmo. O poder de Deus nos é dado pelo nome de Jesus. Todas as coisas boas, todas as bênçãos, todas as graças que Deus nos concede no seu Filho Jesus. E Jesus, ao voltar para junto do Pai, ele disse aos apóstolos: eu vou voltar para o Pai, mas para vocês é bom que eu vá, porque se eu não for, não virá da parte do Pai o Espírito Santo. Porque a força de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus age em nós quando age em nós o Espírito Santo. Pelo amor do Pai, Pai eterno, no nome de Jesus, que é a nossa vida, o Espírito Santo vem a nós com força e poder. É a força e poder de Deus. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, não é um poder. É Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus que vem a nós se derramando em nossos corações com o seu amor, com o seu poder, com a sua paz. E ele diz: fortaleçam-se no Senhor. Como? Fortalecer-se na força do seu poder. Invocando o nome de Jesus. É em Jesus que o Pai do céu nos dá todos os bens, todas as bênçãos. E ele faz isso agindo em nós o seu Espírito Santo. São Paulo diz que nós devemos nos revestir, nos recobrir, nos proteger, nos colocar debaixo da armadura de Deus, da proteção de Deus. Depois ele vai dizer, pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro, a palavra de Deus não são um monte de palavras, a palavra de Deus é Jesus. E agora São Paulo vai dizer por que nós devemos buscar estar revestidos, guardados, protegidos na força de Deus. Porque ele diz: nesta vida, neste mundo, a nossa luta, na verdade, a nossa verdadeira luta, no versículo 12, neste mundo, a verdadeira luta que nós travamos não é contra homens de carne e osso. As maiores e verdadeiras lutas não são contra pessoas. Isso aqui só vai enxergar quem crê. Você pode estar brigando com o seu vizinho, ou ele brigando com você. Pode estar brigando dentro de casa, esposa, pais e filhos, numa guerra que não tem fim, às vezes barulhenta, às vezes silenciosa, e quando silenciosa é mais perigosa ainda, porque às vezes é o ódio que vai crescendo, nem palavras tem mais. As brigas, as guerras no seu emprego, nas diversas situações da nossa vida, na sua comunidade, na própria igreja, as brigas entre os povos, as guerras, as brigas de pessoas por interesses, por ambições. E nesse tempo, as pessoas, ao invés de tomar decisões, brigam umas com as outras, como se fosse querer matar umas às outras. Nós estamos vendo todos os dias. E a palavra de Deus diz que a verdadeira luta que nós enfrentamos não é contra pessoas que nós vemos. Porque na maioria das vezes as pessoas que estão em luta contra nós, que nos atacam, que nos perseguem, que querem nos derrubar, nos destruir, na verdade elas não agem sozinhas ou não agem por si mesmas. Por trás das pessoas, escondidas nas ações más, invejosas, ciumentas, gananciosas, destruidoras das pessoas que se colocam contra nós, diz São Paulo, estão escondidos atrás destas pessoas os principados e as autoridades. Principados e autoridades, segundo a tradição cristã, é uma categoria
categoria de anjos, são categorias de anjos. Entre os anjos tem arcanjos, os anjos todos, os arcanjos, querubins, serafins, principados, dominações. Ele está falando aqui de categorias de anjos. Anjos são seres invisíveis, criados por Deus, não tem um corpo físico, não tem corpo, carne como nós, são espíritos puros criados por Deus. Mas os anjos de Deus não nos perseguem. Os anjos de Deus, pelo contrário, nos ajudam, nos protegem, nos guardam, nos trazem paz. São Paulo está falando daqueles anjos que se rebelaram contra Deus, que nós chamamos os demônios. Foram anjos criados bons por Deus, mas que ao invés de dar espaço ao amor de Deus, submetendo-se ao seu poder, deixaram-se arrastar pela ganância de ser grandes como Deus. E cada vez que alguém não se alegra em se submeter ao poder de Deus, mas quer ser grande apesar de Deus ou contra Deus, indiferente a Deus, vai ser engolido pelo mal. São Paulo está falando dos anjos maus, dos anjos rebeldes, dos demônios. Ele está dizendo uma coisa muito simples e muito concreta, que nós fazemos questão de não entender, mesmo quando escutamos. Não é contra as pessoas de carne e osso que você enfrenta a luta verdadeira, mas contra os principados e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal. Nós somos movidos, nós seremos sempre movidos em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, em nossos impulsos, em nossos instintos. Nós seremos movidos sempre, temos apenas duas opções: para o bem ou para o mal. Deus sempre vai nos inspirar e nos impulsionar para o bem, bons pensamentos, bons sentimentos, afetos verdadeiros, palavras, atitudes verdadeiras. Mas a força do mal que age no mundo, e São Paulo fala de espíritos do mal, espíritos malignos, eles sempre vão querer lançar em nós pensamentos, sentimentos maus. Se não necessariamente maus, de destruição, de agressão, de acusação, mas sentimentos no mínimo negativos, de medo, de pânico, de desespero, de pavor, de autoacusação, de autorrejeição. Não é que nós somos prisioneiros o tempo inteiro de forças invisíveis. Não, Deus nos deu inteligência, capacidade de crer. Mas, assim como o vento aqui, você não pode dizer, vento, para de bater em mim. O vento está o tempo todo passando por nós. No nosso meio, no nosso dia a dia, agem forças invisíveis. Seres invisíveis. Os anjos que Deus colocou ao nosso lado, Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. É um anjo para nos guardar, para nos proteger. Você fala com o seu anjo da guarda todo dia? Você reza ao seu anjo da guarda todo dia? Não, isso é coisa de criança. Quando eu era criança, como eu não podia aprender orações maiores, a mamãe ensinava o anjo da guarda. Não. É de criança não. Quanto menos você der atenção ao seu anjo da guarda, menos ele poderá trazer a você a ajuda da parte de Deus. Cada dia você deve lembrar do seu anjo da guarda, rezar a ele, porque é o anjo que Deus colocou ao seu lado para lhe guardar a vida inteira. Mas também no nosso meio, São Pedro diz que o demônio, ele anda rodeando a cada pessoa, como um leão, rugindo ao redor, procurando o momento certo de atacar. Então nós temos que sempre pedir a Deus que nos guarde, nos encha com o seu Espírito Santo e faça com que o nosso coração, nossa mente estejam atentos, abertos, desejosos da sua ação, do seu auxílio, da sua ajuda a nós, pelos seus santos anjos, trazendo-nos e estimulando em nós bons pensamentos, bons sentimentos, pensamentos de bem, pensamentos positivos, construtivos.